Oi, pessoal, tudo bem? É, Se alguém estiver vendo, conseguindo ver, me dá um toque, por favor. Ah, já vi aqui a Juliana. Muito bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Cláudia Ligotti, eu sou professora e coordenadora do curso de voz, de especialização em voz. Boa noite, tudo bem? É, Bom, muito bem. Eu tô tentando ajeitar aqui a posição e tudo para ficar bem por conta da luz e tudo, então a gente vai testando por aqui, tá bom? Ah, então, eu sou a professora Cláudia Ligoc, coordenadora do curso de especialização em voz, é, e professora também do curso, óbvio. Eu sou fonoaudióloga, aqui de Belo Horizonte. Eu sou mestre e tenho especialização e sou especialista na área de voz também. Atendo algumas áreas, mas muito voz, voz clínica e, sobretudo, voz profissional. Trabalho muito com cantores e atores e cantores de alta performance. E o que é cantor de alta performance, né? Na verdade, não é cantor famoso, são cantores que têm uma demanda vocal muito intensa, muito forte, né? Muito grande. Então, dentro desse trabalho, a parte auditiva, a proteção auditiva, ela é fundamental. E aí eu convidei, dentro dessa perspectiva, a professora Renata Jacques, eu estou esperando ela entrar, para a gente poder. Ela já está pedindo aqui para entrar. Deixa eu só ver como é que faz para entrar. Deixa eu convidar a Renata. Muito bem, a Renata está entrando. Estou aguardando ela aceitar aqui. Daqui a pouco fica mais dinâmica, tá, gente? Ei, É só a gente acertar aqui. Boa noite, boa Renata, tudo bem? noite. Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Ah, tô ouvindo bem. Tava explicando aqui para o pessoal, né, que essa live faz parte dos trabalhos que a gente faz com as pessoas das artes, então, não só os cantores, mas também todos os profissionais que trabalham aí com os cantores na questão dos shows, enfim, no backstage e tudo mais. E aí, então, não é nem da área de voz, nem da audiologia, é os dois, né, na verdade. Então, a gente faz um trabalho multiprofissional. E aí, eu estava contando para eles por que eu te convidei, né? Então, eu vou te apresentar para o pessoal, tem bastante gente já na live. E aí, conforme você for falando, Rê, eu vou olhando as perguntas, o pessoal pode fazer perguntas aqui, tá? Só não façam muitas uma em cima da outra, porque aí a gente vai tentar responder todas, tá bom? Hum? Muito bem, então eu estou convidando a professora Renata Jacques, que é aqui de Belo Horizonte também. Aqui para nós é uma referência na área de audiologia e na área de proteção auditiva e de cuidados auditivos, né? Não só para músicos e para as pessoas das artes, mas para todas as pessoas. Então, a Renata é professora de cursos de especialização também e capacitação e qualificação de profissionais da área de fonoaudiologia. E eu vou pedir para a Renata contar um pouquinho para a gente da trajetória dela na audiologia, quanto tempo ela é audiologista, quanto tempo trabalha nessa área aí da proteção auditiva, dos cuidados auditivos. E aí eu vou também olhando aqui as perguntas, tá bom? Porque as perguntas ficam aqui embaixo, gente, então fica um pouquinho difícil para eu ir olhando, mas vamos lá. Então pode falar, Rê. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite da sigla e o seu, Cláudia. É sempre um prazer falar desse assunto, né? É um trabalho que eu tenho um carinho muito especial. Eu gosto demais de trabalhar com o músico, né? E eu acho que é um mercado enorme que a gente tem, que a fonoaudiologia tem que ocupar, porque a parte de voz, né, o trabalho da voz com os cantores já é bem difundido, os músicos já conhecem muito, mas esse trabalho da audição, da preservação auditiva, eu noto aí ao longo dos anos que eu trabalho com isso, que a gente ainda precisa mostrar mais essa importância, divulgar mais. Então, é um trabalho delicioso, né, trabalhar com isso. Bem, mas você falou para eu falar da minha trajetória. Eu sou fonoaudióloga, né? Tenho 20 anos aí que eu formei e desde sempre trabalhando com audiologia.
eu trabalho com preservação auditiva, é um dos aspectos, né? Então, eu sou especialista em audição e equilíbrio, vamos dizer assim. Trabalho com adaptação de aparelho auditivo, que é a reabilitação auditiva, tratamento de zumbido, de hipersensibilidades auditivas, né? E trabalho na parte do equilíbrio, da reabilitação vestibular, das labirintites, né? Das tonturas e vertigens. E com a preservação auditiva, eu trabalho há muito tempo. A fonoaudiologia, historicamente, já tem um trabalho muito consolidado na preservação auditiva dentro de empresas. Mas essa parte do músico, ela é um pouco mais recente, então eu devo ter uns 10 anos que eu trabalho com isso, porque ao longo do tempo a gente foi vendo a necessidade de trabalhar com esse público, que era um público que estava, vamos dizer assim, um pouco esquecido, né? O músico não tinha um trabalho, como não tem até hoje um trabalho ainda sólido em relação à preservação auditiva. Mas é isso, é esse o trabalho que a gente realiza que eu queria contar um pouquinho aqui hoje. Né? Pois é, e aí dentro de todo esse trabalho que você faz, né, que você mencionou, muitos deles acabam repercutindo, né, o músico, o cantor, enfim. Quando a gente fala músico, cantor, são todas as pessoas que trabalham com o ruído produzido Sim. pelas artes, né? Sim. Porque existe, é uma realidade. Então, muitos têm sintomatologias dentro dessas que você falou, zumbido, né, tontura, até algumas alterações, que são algumas auditivas e extra-auditivas, né, e às vezes, na maioria das vezes, na verdade, não sabe que é um problema de audição, que tem como proteger, como cuidar, né, e tudo. Então, agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, só falando para o pessoal aqui também, que a live fica disponível 24 horas e depois nós colocamos no YouTube, na plataforma do Sigla, então se alguém perdeu ou quiser indicar para alguém para assistir depois, desculpa, eu estou tentando me arranjar aqui na posição, quiser passar para alguém depois, está disponível, tá bom? A Renata entrou pelo perfil da Audiviva, que é a empresa dela, que, né, se vocês quiserem conhecer um pouco o trabalho e tudo também, então pode adicionar aí no Instagram e acompanhar, né, Renata? Depois você pode passar todas as redes sociais para eles. Mas então é isso, conta um pouco pra gente, né? Então agora eu gostaria que você falasse pra gente mesmo dessa questão da audição, aí depois a gente pode fazer um gancho com a questão da voz também e tudo, né? Conta uns cases pra gente também, né? Que você tem bastante história pra contar e eu também. Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu tô vendo o pessoal entrar, isso é muito legal, a gente tem várias pessoas assistindo. Pergunta, gente, pode perguntar, a gente vai então, fazendo aí as pausas para as perguntas, tá bom? Vamos lá, Rê. Bem, esse trabalho que a gente realiza, a gente nomeia ele como preservação auditiva do músico. Então, o foco é o músico, né? Mas, já fazendo um parênteses, a gente, na verdade, cuida de todo mundo que está envolvido, né, dentro da música e que são totalmente esquecidos. Então, produtores, hosts, técnicos e, se a gente for pensar em ambiente de show, de bar, de boate, os garçons, os seguranças, o pessoal do caixa, são pessoas que estão expostos ao som da música e que estão correndo risco de ter perda auditiva. Por quê? Porque o som alto, independente se ele for da máquina, da serra elétrica, do foguete, ou da música que a gente adora e que está curtindo o show, o som alto ele causa perda auditiva, ele causa lesões auditivas, né? Não só, como você disse, auditivas, mas extra-auditivas. Então, afeta também a saúde. Mas os principais sintomas são o zumbido, que é o mais comum que a gente tem. Então, geralmente, é o primeiro sintoma que a pessoa percebe, é o zumbido, depois de uma exposição ao som alto. E essa exposição prolongada e repetida ao longo dos anos, ela vai causando, então, a perda auditiva, podendo até causar sintomas extra-auditivos, como tontura, alteração de pressão cardíaca, cefaleia, depressão, insônia, enfim. Então, afeta a saúde como um todo. Mas, então, voltando aqui para o músico, né, para a audição do músico, o que acontece? Esse músico,
Num geral, ele tem um histórico que ele começa a tocar muito cedo, né? A maioria criança, a maioria adolescente, mas alguns criança. E ao longo do tempo, então, eles vão se expondo. No início, em ensaios, em aulas, e aí começam a fazer uma banda ou começam a fazer apresentações. E alguns trabalham com isso de maneira... Então, aquilo vira a profissão da pessoa e ela vai ter vários ensaios por semana, shows. E, além disso, ele é um adolescente, um jovem, um adulto que frequenta locais ruidosos, que tem hábito de usar fones de ouvido, por exemplo. Então, a gente soma toda essa exposição ao som alto por um tempo e aquilo, com o passar do tempo, ele pode ir causando lesão auditiva. Né? Eu gosto de chamar muita atenção, é uma das coisas que eu sempre gosto de começar, que eu sempre falo assim, a gente acha comum, acha normal, e muita gente fala isso para mim, que sair de show, de ensaio, ou mesmo eu indo assistir um show, que é muito comum eu sair com aquele zumbidinho no ouvido, aquela sensação de ouvido tampado, aí eu durmo, acordo e fico bem. Então a pessoa se acostuma com isso, principalmente o músico, então ele faz um ensaio, dorme com aquele zumbido, acorda, tá tudo bem. Faz uma apresentação e isso vai repetidas vezes ao longo do tempo. Só que isso, gente, é um sinal de alerta do corpo, dizendo, olha, a exposição foi alta, você me machucou. Né? É o órgão auditivo, a orelha interna, né? A cóclea, aquele caracol que tem as células da audição. Essas células são muito expostas àquele som alto e elas dão um sinal para você, olha, foi muito. Aquilo chama-se lesão auditiva temporária, né? Eu tive a lesão, eu durmo, acordo e recupero, mas às vezes não recupera mais. Dá aquele exemplo do gramado que você sempre dá quando a gente Eu pisa no adoro gramado. dar esse exemplo. Por exemplo, se você na frente da sua casa tem um canteiro lá com grama e você não quer dar a volta no canteiro para ir lá na faixa de pedestre, então você resolve começar a cruzar aquele canteiro no meio da grama. Naquele primeiro dia que você foi, na hora que você pisou, você amassou as graminhas. E essas gramas, então, eu estou me referindo às células ciliadas do ouvido. Então, eu fiz uma pressão grande, amassei aquelas gramas. Na hora que eu passo, elas se recuperam. É a lesão temporária. Elas se machucaram, amassaram e recuperam. Só que ao longo do tempo, um dia você vai olhar para aquele canteiro e ele tem uma faixa, né, 100 gramas no meio dele. Quer dizer, aquela faixa em que eu expus repetidas vezes ao longo do tempo, ela matou a grama e não vai nascer mais. Isso acontece com a célula. Quando você se expõe repetidas vezes, vai chegar uma hora que essa célula vai ter uma lesão definitiva. E isso não tem cura. Né? A perda auditiva causada pelo som alto, onde ela causa essa alteração, essa morte, vamos dizer assim, das células, a gente não tem recuperação dessas células. Então, a perda auditiva ela é definitiva. Né? Então, a gente tem que trabalhar com o quê? Com a prevenção. Eu tenho que não pisar na grama. Eu não posso expor a minha célula auditiva a esse som que é tão intenso. Só que o que acontece? Antigamente, lá atrás, eu já tive cantores que falam assim, poxa, mas então como é que meus ídolos faziam? Eles nunca tocaram com nenhum tipo de preservação, de proteção. E eu digo, olha, você pode ir lá pesquisar que os seus ídolos provavelmente têm sintomas auditivos, zumbido e perda. É muito provável que eles tenham, né? Mas por que antigamente não se falava disso? Porque antigamente a gente não tinha o que oferecer para esse músico, para ele realizar o trabalho dele com qualidade e proteção. Então, eles usavam, historicamente, eles chegaram a usar aqueles tampões de espuma que compra na farmácia, mas a qualidade sonora ficou horrível. Então, eles não conseguem afinar um instrumento, acompanhar, né, a banda. Então, eles largaram aquilo para lá. Só que hoje, já tem um bom tempo, a gente tem produtos que foram desenvolvidos através de pesquisas lá fora, né? Que foram desenvolvidos para a prática profissional da música. Então, hoje a gente tem como preservar a audição desse músico e manter a qualidade sonora. Né? Então, é isso que a gente busca hoje, levar essa informação para eles. Então,
como que é a questão, por exemplo, da dose de ruído, né? Porque você falou uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes têm dúvida. Então, a gente está falando isso, pessoal, porque na verdade hoje na live tem várias pessoas, não só fonoaudiólogos, né? Porque quando a gente fala para fonoaudiólogo, essas coisas todas parecem meio óbvias. Mas tem também músicos, enfim, nós convidamos várias pessoas. Então, tem a questão da dose, né? Então, a questão do ruído é uma coisa importante. As pessoas normalmente associam, quando a gente fala de perdas causadas por ruído, aos ruídos que são aqueles barulhos, assim, desarmônicos, né? Então, que a gente escuta, que incomoda. Então, por exemplo, o barulho de uma via onde passam vários veículos com frequências e com intensidades diferentes, enfim, quando tem algo no fundo, e na verdade não é isso, né? É a quantidade de som que a pessoa está recebendo, então a gente fala a dose de som que a pessoa está recebendo, e mesmo que sejam faixas harmônicas, porque a música ela é muito legal, né? Mas a gente tem vários instrumentos. É raro o show ou o evento onde o artista está tocando, que seja ele e o violão, né? Mesmo que a gente está vendo agora nessas lives e tudo, mesmo com tudo tem alguns instrumentos e tudo mais. Então, assim, em termos de intensidade e de dose, né? Então, em termos de tempo e não só somatório ao longo de um tempo da vida da pessoa, mas ali. Então, dentro de um show de 2 horas, mais ou menos, alguns shows que duram, às vezes, mais. Então, a gente tem o carnaval, que nós vemos as pessoas em cima do bloco, outros shows, nesse momento, por exemplo, de live, que tem tido live de 8 horas, de 7 horas, né? Então, fala um pouquinho pra gente dessa questão mesmo da dose, de como que é esse ruído e quanto tempo o organismo aguenta tendo essa perda auditiva temporária e quando que ela já passa a não ser mais temporária e já ter alguma alteração, né? E como que é possível recuperar isso, na verdade? Olha só, existe uma tabela que a gente usa, que foi uma pesquisa do Instituto Americano, né, o Instituto de Saúde Ocupacional, Saúde do Trabalho, em que ele fez essa pesquisa sobre a intensidade sonora. Qual que é a intensidade segura, vamos dizer assim. Então, o que eles viram? Que a partir de 85 decibéis, esse som ele já pode te trazer algum prejuízo. E aí a gente tem que pensar na quantidade de som, na dose, né, na intensidade, em relação ao tempo de exposição. Então, por exemplo, um som de 85 dB, a gente pode ficar exposto a ele continuamente por 8 horas, sem correr nenhum risco. Mas, por exemplo, se a gente tem um som de 100 dB, eu só posso ficar exposto a esse som sem correr risco por 15 minutos. E aí, vamos pensar, um palco de show, ele vai ter, em média, 120 dB. Se a gente pensar estilos como carnaval, como as bandas enormes, né? Aquelas baterias enormes, um estilo como um rock pesado, a gente vai chegar a 130, a gente chega até 140. Mas um som, por exemplo, de 120 dB, a gente só poderia ficar exposto a ele por segundos. Depois disso, já corre risco. Então, pensa um carnaval. Você que trabalha com tantos músicos de carnaval, né? Tem estilos variados, mas mesmo que você pegue um pop, que teoricamente não seria tão pesado como um rock, se você tem uma banda, como você disse, com baterista, baixista, guitarrista, vocalista, você não vai ter um palco com menos de 120 dB. E aí você só podia ficar exposto ali por segundos. Então, esses músicos estão expostos. Eles ficam ali 2 horas, um show de palco é em média de 2 horas. Mas um carnaval, você tem 3, Fora o ensaio, 6 né? horas. Fora os ensaios, né? Então, essa intensidade é muito alta, né? Os palcos, todos os músicos que atuam em bandas ou mesmo sozinho, cujo som é amplificado, que não é acústico, eles dificilmente vão estar abaixo de 100 dB, dificilmente, né? Eles vão estar muito mais para a média de 120 dB. Então é isso, 120 dB é o quê?
menos de 1 minuto. E eu acho que a gente tem que pensar também, Cláudia, em outras situações. Por exemplo, bandas de baile, né? A gente, quando vai em casamentos, formaturas, festa junina, é um absurdo a altura desses palcos, né? Eles têm um volume muito intenso. Então, E às vezes a quantas qualidade vezes, do som também não é boa, né, Rê? Por às causa que vezes, tem a mesa de som, em alguns locais não tem nem como ter a mesa ou eles, ter uma isso, as engenharia de casas de som show. adequada. Porque quando a gente pensa Uhum. em artistas assim com grandes estruturas, eles já têm, né, um aparato melhor. Mas a gente tem muito músico, né, que está tocando em bar. Cada dia ele está num bar. Um dia ele está num casamento, outro dia ele está numa formatura, numa festa de aniversário. Então, assim, ele não tem um aparato adequado de mesa, enfim. Mas ele está muito exposto, né? Eu conto muito esse caso em aulas. Eu fui numa festa junina infantil com meus filhos há uns anos atrás, num clube, e era à tarde, e eles montaram um mega palco e contrataram uma banda de baile para os meninos ficarem ali dançando e tudo. E as crianças, bem na frente do palco, aquelas caixas grandes voltadas para a gente, as crianças na frente e os pais atrás. Eu lembro que eu cheguei perto e eu tampei meu ouvido de tão alto que estava. E as crianças todas embaixo do palco, dançando, pulando, e aquela intensidade absurda. A gente acostuma com isso. E um dos fatores é porque a música é agradável. E geralmente a gente gosta de escutar música alta, né? E os músicos Uhum. sempre gostaram, desde que começaram a aprender, ensaiar, sempre de ter esse retorno alto. Então é isso. Eu falo o seguinte, gente, não é uma coisa opcional. Assim, se eu tiver esse hábito, eu posso ter determinada doença. Existem questões na saúde que são assim. Mas no som não é opcional. Se você tiver o hábito de se expor a sons intensos, você terá perda auditiva. A questão é o tempo disso, né? Você terá lesões Uhum. auditivas. Então, é de extrema importância que esse músico cuide. Sabe por quê? Porque muitos chegam e falam assim, não, mas qual o problema? Se eu perder um pouquinho da audição, eu só vou escutar um pouquinho mais baixo? Não. Você vai ter distorções, você vai ter muitas alterações, você vai ter zumbido e você vai ter uma deficiência para a sua vida, né? Então, é de extrema importância esse cuidado. Só fazendo um adendo dentro do que você falou de crianças, uma colega perguntou quanto que criança é mais suscetível à perda auditiva, né? Ela só perguntou mais suscetível, mas eu entendo que dentro do contexto pode ser crianças que estão envolvidas aí no show business, né, na questão das artes, ou que frequentam esses locais. Então, essa questão da vulnerabilidade infantil, se ela é diferente do adulto, se é mais vulnerável, mais Não suscetível a existe alterações dado auditivas. diferente para a criança neste sentido, em termos de dosagem, né, de intensidade e tempo. Até porque essa anatomia, desde o pavilhão, a orelha externa, ela já está formada ao nascer. E as células auditivas já estão totalmente formadas ao nascer. Então, em termos de quantidade, de intensidade, é o mesmo pensamento. E aí a gente tem que pensar em crianças, esse trabalho já é bem desenvolvido, mas olha, a gente tem muitas pesquisas mostrando perda auditiva de crianças que ficaram em incubadora, porque tem muito barulho ali, as pessoas batem a prancheta em cima da incubadora, mexem, fecham a porta. Então, existem esses relatos. Outra coisa, os brinquedos infantis, né? A gente tem muito brinquedo sonoro, com intensidades altas. A gente, quando é pai e mãe, né? A gente fica até irritado. Às vezes ganha um brinquedinho barulhento, uma bandinha, um ursinho que toca música. Aquele que aperta e tem aquele assovio. Enfim, a gente tem muito brinquedo para criança intenso. E as crianças estão expostas com a gente, né? Então, igual eu estava te dizendo, a gente leva as crianças em shows, até às vezes shows delas mesmo. Carnaval, aqui em Belo Horizonte, que a gente tem muitos blocos de rua, está cada dia mais Verdade. comum a gente levar as crianças, né? A escola dos Bebês, eu já meus vi filhos, bebês, inclusive, muito bebês, novinhos, as pessoas porque os levando. pais vão e levam as crianças. A escola que meus filhos frequentavam, elas têm
um bloco de carnaval infantil, né? Que é o evento do mês do carnaval, que as crianças vão, participam, montam aquilo, fazem, é super bacana. E elas amam, né? Amavam, elas já saíram dessa escola, mas a gente ainda vai sempre que pode. Então, assim, em termos de intensidade, é a mesma, né? Eles estão expostos. Então, a gente fala dos músicos, é um foco, mas quem está ali de plateia, seja em que ambiente for, ela também está exposta, né? Eu nunca fui música, nunca toquei instrumento, mas eu, desde adolescente, ia em shows, baladas e saía com esse tamponamento, com esse zumbido no ouvido. E eu lembro que eu, adolescente, não tinha nem noção do que significava aquilo, eu achava o máximo. Eu falava, nossa, hoje eu me acabei. Eu saí com o ouvido tampado e tal. Isso era normal, né? A gente fazia isso. E hoje a gente vê, infelizmente, ainda os músicos, né, que têm a audição como instrumento de trabalho. A gente vê eles relatando isso. Eu contei semana passada e vou contar de novo naquela live com o Rubens, né, que você me convidou, Isso. que eu recebi um cantor, vocalista e guitarrista, há uns 15 dias atrás, 3 semanas, e ele veio, marcou, né, a consulta, a avaliação, porque ele estava com zumbido. E ele falou, esse zumbido começou tem um mês. E aí eu perguntei para ele, você já teve zumbido alguma vez? Ele falou, não, nunca tive. Eu falei, ok. E aí, ao longo da conversa, uma hora ele falou, Renata, eu tenho aquele zumbido normal, que quando a gente acaba de ensaiar e tocar, ele fica um pouquinho, mas eu durmo e ele passa. Então, assim, ele não associou esse zumbido de sempre, que ele tem há anos, que aí eu fui investigar, e ele tem há anos, pelo menos 3 vezes por semana ele tem, porque ele ensaia muito e toca bastante, então ele tem esses sintomas pelo menos 3 vezes por semana há anos, só que um belo dia ele acordou e esse zumbido não foi embora. Então é o mesmo zumbido, é aquele sinal do ouvido, né, de uma estimulação alta, daquela que eu disse que a gente chama de perda auditiva temporária, só que um dia você pode acordar e aquilo não ir embora, porque a lesão foi definitiva, né? Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto. A Held está fazendo uma pergunta, e o uso dos fones de retorno que os músicos usam frequentemente, qual a gravidade do uso frequente do fone de retorno? Aí que a gente vai, né, que a gente vai entrar nisso também, se seria uma estratégia, então, de proteção auditiva e de prevenção, ou também mais um fator, então, um fator deletério aí para a audição. Vamos, então, responder a pergunta dela, já fazendo esse gancho. Depois eu queria voltar para a gente falar um pouquinho da característica da perda, e aí eu também vou contar um pouquinho do que eu ouço, né, dos cantores e do pessoal quem eu trabalho. Mas vamos lá. Então a pergunta é essa. Eu vou dar uma explicação mais ampla. Então é o seguinte, o trabalho que eu realizo chama-se preservação auditiva do músico. E isso, gente, não é igual a colocar fone protetor e monitor no ouvido. Não é só isso. Eu falo que isso é o último passo, né? Então, esse programa é um programa amplo em que a gente vai avaliar em detalhes a saúde daquele indivíduo, os hábitos dele de sono, alimentar principalmente, álcool, drogas, enfim, várias questões. Nós vamos investigar as atividades de lazer dele, né? Todas as exposições que ele pode ter, doenças, medicamentos, enfim, a gente faz uma investigação detalhada. Avalia a audição desse músico, não só com a audiometria tradicional, mas com a audiometria de alta frequência, né? Que é extremamente importante para esse público, assim como para o público portador de zumbido. Outras avaliações que se fizerem necessárias para aquele indivíduo. E aí, depois dessas avaliações detalhadas, a gente cria o programa de preservação auditiva para aquele indivíduo. Que começa, né, depois das explicações, com todos os aconselhamentos de hábito, orientação, saúde, doenças, remédios, enfim, encaminhamentos para outros profissionais que se fizer necessário. Depois nós vamos fazer um trabalho que eu chamo de técnico-administrativo, né? Que nós vamos ver junto com essa banda, ou com os técnicos, os produtores, tudo que é possível da gente fazer para organizar melhor toda essa atividade, né? Dicas básicas, desde
caixa de som, que local que ensaia, como que pode melhorar toda essa estrutura, pensando na audição, né? Então, Indo em importante loco frisar. também, então, né? Não só no consultório, que é bem legal isso, né? Ir ao Sim, a local, gente ver o vai, local. enfim, E é importante frisar aqui um parênteses que a gente não vai atuar na área de outras pessoas que já trabalham nessa indústria do áudio, né? Eu não vou fazer o papel do engenheiro de som, nem dos técnicos, né? A gente vai trabalhar em conjunto. O meu foco é a audição, né, do indivíduo, de cada indivíduo naquela banda ou naquela estrutura, como eu disse, produtores, hold, técnicos, enfim, nós vamos trabalhar isso tudo. E depois a gente entra na protetiva individual, que são basicamente os protetores auditivos e os monitores in-ear, que são os retornos. E aí, falando da pergunta da Raide, o que eu entendi, Raide, da sua pergunta, se não for isso, você escreve de novo para mim. Ela pergunta o perigo, né, desses protetores e monitores. O que a gente vê é o seguinte, o mau uso de tanto de um protetor quanto de um monitor pode ser um risco ainda maior para aquele músico. Então, vou dar um exemplo. Hoje é muito comum, como os músicos, muitos já sabem que existem, né, os protetores e principalmente os monitores in-ear, os retornos, eles compram isso. Então, eles compram na internet sem nenhum apoio profissional e nenhuma orientação. E aí eles usam isso achando que é uma coisa Verdade. simples. Ah, eu vou pôr e tudo. E aí, muitas vezes, aquilo pode ser um risco. Então, por exemplo, quantos cantores a gente vê, e nessas lives a gente viu, mas vê há anos, que usam um monitor in-ear e deixam o outro pendurado no pescoço. Isso é um super risco. Ele não está nem protegendo do excesso de ambiente. Se ele ficar tirando também, tira, põe, uma hora tira, põe no meio do show, tira antes de acabar, também continua sendo risco. Então, muitas vezes ele acha que está se protegendo e não está, às vezes ele está piorando. Então, é muito importante que o profissional tenha uma orientação, né? Proteção auditiva não é igual comprar fone, comprar protetor. Ele precisa de ter um profissional que vai escolher com ele o que é melhor para vários ambientes. Então, por exemplo, ele tem um ensaio sozinho em casa. Eu não uso caixa amplificada. Então, tá, como é que nós vamos trabalhar estes momentos? Eu ensaio tantos dias com a banda X que tem uma configuração assim, não tem mesa, não tem como eu ter monitor in-ear, é retorno de chão. Então, nessa situação, nós vamos trabalhar assim. Eu O vou... pessoal está falando, Rê, que travou. Desculpa te interromper, que várias pessoas falaram que travou na parte que você estava falando de deixar o fone de retorno pendurado. Aí Tá. travou, Para eles mim não aqui não viram essa travou, não. parte. Travou aqui para mim também, não sei o que foi. Mas assim, aí só para você Voltou. pegar o marcador, aí você depois destravou um pouquinho antes de você falar dos ambientes, que às vezes ele vai fazer um ensaio em casa, não tem tanta amplificação e tudo, um pouquinho antes Isso. disso, então parou na parte do fone pendurado até para você não ter que repetir Isso. Então, tudo de só novo. fechar a questão do fone pendurado, que tem uma pessoa perguntando. Então, olha só, uma das funções do monitor in-ear é a proteção auditiva do ambiente. Então, se você está lá num palco de 120 dB e põe um protetor, você vai entrar, vamos dizer assim, muito menos intensidade. Então, o primeiro ponto é você estar protegido em termos da quantidade de som que você está exposto. E o segundo objetivo do monitor é um retorno de qualidade, que depois a gente vai falar mais aí puxando para o cantor. Se a pessoa usa um monitor só e o outro pendurado, ele tem um ouvido aberto. Então, ele está recebendo toda a exposição do palco, toda aquela intensidade sonora. Então, ele não está protegendo aquele ouvido, ele está expondo. E do outro lado que esse fone está colocado,
como ele está com o ouvido aberto, ele está com ruído competindo com o retorno dele, então ele vai ter que pôr o retorno mais alto, mais intenso, com mais volume. Então, muitas vezes, ele vai ultrapassar aquela dosagem, como você falou, e ele vai estar com uma exposição alta também, né? E muitas vezes, além disso, eles põem, tiram no meio do show. Então, eles fadigam, né? Eles machucam, cansam as células da mesma maneira. Se eu te falei que 120 dB eu não posso ficar nem um minuto, né? Se ele tirar e tocar uma, duas, três músicas sem os protetores ou sem o monitor, ele já foi exposto àquele som. Na hora que ele volta, ele vai achar horrível. O som vai achar o som mais abafado, porque a célula já está em fadiga, né? Ela já não está funcionando tão bem, ela já foi muito exposta. Então, assim, a gente tem muitas alterações quando a pessoa usa aquele protetor de maneira errada, ok? Ainda falando dessa questão do protetor, né, que você falou, né, da exposição, mas tem um outro fator que é importante, que também é pouco lembrado, é a questão da adaptação cerebral. Então, a gente tem um processamento de informações. Uhum. Primeiro, então, é importante, porque aí eu pego a parte quando vem o cantor com a parte da voz. Então, muitas vezes eles falam, eu não consigo acostumar. Às vezes eles usam aquele que a gente, protetor de espuma que a gente compra na farmácia ou que ganha em voo aéreo, né? Então, eles usam aquilo que faz um tamponamento, então eles perdem o referencial, mas o cérebro habitua tanto que quando eles vão para um dispositivo melhor, eles sentem uma dificuldade, e aí a gente tem que trabalhar muito essa questão da adaptação, porque eles têm que ir acostumando. Então, se eles ficam nessa de tira, põe, não usa no ensaio, aí vai usar no show, que é um ambiente completamente diferente, eles não conseguem, o cérebro não consegue acomodar com essa informação, esse autorreferencial diferente. Então, esse é um fator importante também. Quando a gente trabalha essa questão da proteção do músico, quem trabalha com a parte da voz e tudo mais, tem que estar atento a isso, porque mudou um parâmetro, né? Principalmente pessoas que são altamente treinadas e que fazem uso profissional, né? Porque essa questão que a gente está falando da proteção auditiva, da preservação auditiva, não é só para profissional, para cantor famoso e tudo mais, é para todo mundo que ouça o ruído. Então, hoje em dia, é até mais fácil, eu encontro, às vezes, pessoas que fazem aula de canto e que tocam, eventualmente, investindo mais nessa questão da proteção do que quem já está habituado. Só que aí a gente tem uma diferença. Quando uma pessoa está começando, então ela está começando na aula de canto, ela nunca cantou e tudo, ela tem uma acomodação, ela é diferente. A condução, né, quando a gente fala acomodação, é isso, do cérebro entender aquela mudança. Ela é mais fácil do que para uma pessoa que já tem anos de uso, né, da voz e da audição naquele ambiente. Cláudia, só me interrompendo, que essa pessoa que tem anos de um trabalho musical sem proteção, a primeira queixa dela em relação à adaptação, que é isso que você está dizendo, é que o som está muito baixo. E aí ainda está muito associado, em geral, né, nesse momento, o volume, a intensidade do som com a qualidade. São aspectos, características completamente diferentes aqui no meu processamento. Mas quando a gente tampa, diminui a intensidade sonora, a primeira reação da pessoa é: não, acho que eu não estou ouvindo bem, porque está vindo menos volume. Então, essa adaptação, igual você falou, além da orientação do uso adequado, a gente tem que ter uma adaptação que acontece no processamento auditivo, e esse músico vai reaprendendo a ter esse retorno menos intenso, mas ele vai ver que com esses produtos adequados para o músico que a gente tem hoje, a qualidade é excepcional, né? E isso, assim, todos que realmente escolhem produtos de qualidade com orientação adequada, eles têm um ganho e eles têm relatos, assim, muito bacanas. Né, E como que é isso, assim, da escolha do dispositivo, da personalização, né? Eu vou chamar desse jeito, porque não é a adaptação de uma prótese auditiva, de um recurso de amplificação, mas também tem toda a moldagem, tem todo um trabalho.
por que que eu vou te pedir para falar isso? Porque tem muito isso mesmo das pessoas, eu comprei no Isso, site tal da China, porque foi isso. muito mais barato, e eles têm Uhum, que entender isso como um investimento, porque tanto o exatamente, aparelho fonador, né, quanto a audição são instrumentos de trabalho, então, às vezes exatamente. eles investem fortunas num instrumento musical e tudo, e vão banalizando o trabalho para conservação vocal e conservação auditiva. E isso me deixa muito preocupada, é muito triste, assim, né? E isso é uma constante. Não, eu vi no site tal, né? Porque vocês sabem que vende de tudo. Tá, beleza, eles podem comprar, mas qual que é a qualidade? Aí, como a Held, eu acho que eu estou falando o nome dela, eu estou na dúvida, mas enfim, como ela perguntou e como você explicou muito bem, o fato de colocar alguma coisa no ouvido não significa que a pessoa está protegendo a Protegido. audição e que está Uhum. sendo positivo. Às vezes é até pior, não só para a audição, como para a voz. Eu não vou entrar muito na questão vocal, para deixar a Renata falar bastante da questão auditiva, só que quando a gente tem algo que Um altere a retorno audição, o ruim, ajuste é completamente diferente. completamente. Então, pode fazer um ajuste diferente, né, para variação de notas e de intensidade, e para os ornamentos vocais que vão ser feitos, que eles necessitam, e aí pode desencadear um processo tanto de lesão vocal Uhum. pós-show ou ao longo do tempo, né, que pode ser lesão mesmo na prega vocal ou alterações por tensão, enfim. Então, isso tudo acontece. Então, conta pra gente um pouquinho como que é isso. Por que o fonoaudiólogo precisa trabalhar? Porque isso que o fonoaudiólogo que está aqui precisa saber e o músico que está aqui acompanhando a gente também precisa saber. Por que precisa desse profissional? Por que a gente não pode entrar num site da China e comprar o que aparecer lá? Qual que é a diferença É disso? porque existem várias características e várias condutas que a gente tem que realizar. Então, em relação, primeiro, ao protetor auditivo, então você diz, tem esses de espuma, que são esses de farmácia, que não são adequados para o uso profissional da música. Mas os que são adequados, eles têm um filtro, que a gente chama de filtro flat, que foi desenvolvido para isso, para ele reduzir a intensidade, mas manter a qualidade sonora. E esse filtro você tem de várias intensidades. Então, você tem filtro que corta 9 dB, 15, 20, 25. Então, a escolha disso depende daquele indivíduo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O baterista está exposto a uma intensidade sonora muito alta. Se você coloca um filtro menor, que corta menos, ele acha que ele está protegido, então ele comprou lá na internet um filtro qualquer e, na verdade, ele não está tão protegido assim. Então, por isso é importante o profissional na escolha desse produto, na orientação desse produto. Você não precisa de comprar com aquele profissional, né? Mas a orientação é extremamente importante. E tanto os protetores quanto os monitores, a gente tem os universais, como a gente chama, que compra pronto, ou os personalizados, que a gente molda o conduto auditivo daquele indivíduo e manda, né, fabricar um protetor ou um monitor in-ear com as características que a gente deseja. Em relação ao monitor, ele também tem características específicas, basicamente os drivers, que são os alto-falantes. Então, existem vários tipos, qualidades e quantidades desses drivers que a gente escolhe junto. E também eles têm o personalizado e o universal. O personalizado, de novo, a gente molda e manda fabricar para aquele indivíduo. Então, ele vai ter um encaixe perfeito, ele não vai incomodar, não vai ficar saindo, aqueles músicos que ficam empurrando o monitor durante a apresentação. E isso que você estava dizendo muito, geralmente são aqueles monitores que você falou que o pessoal compra na China ou em outros sites. São esses monitores universais. Eles compram o in-ear universal, que vem com uma pontinha de borrachinha de espuma, e encaixa. E aí ele não tem um encaixe que veda o canal para poder proteger do som ambiental. Ele fica caindo, então você não vai ter um retorno adequado, aquilo cai, o músico tira, enfim. Então, precisa Porque dessa conforme ele orientação. vai falando também, mexe a ATM, mexe o conduto E e aí ele cai, vai soltando. né? E um Por isso outro que cai, ponto, uma das coisas. e um outro ponto, Cláudia, importante
na conduta do uso do monitor in-ear. O Danilo até... Ei, Danilo, o Danilo lembrou Ele tá aí aqui, assistindo a a gente. gente ia chegar nesse ponto, que além da escolha e da adaptação, da moldagem para um bom monitor, o fonoaudiólogo vai trabalhar junto com o técnico de som na definição da mixagem, né, do som que vai chegar nesse retorno. Porque esse monitor in-ear, a gente tem inúmeras opções. Você lembrou aí do aparelho auditivo e vamos fazer uma associação com o aparelho auditivo. Não basta também comprar um monitor, pôr no ouvido, plugar lá e tocar, porque a gente tem que orientar o que seria o ideal para que ele receba de som. Então, ele vai escolher o que ele quer receber. A gente vai fazer uma mixagem junto com o técnico. Então, por exemplo, se ele tem uma perda auditiva em determinada região, por exemplo, nos agudos, a gente vai ter que orientar sobre a quantidade de som que vai chegar ali, né? Se a gente vai precisar comprimir, restringir ou aumentar. E uma outra coisa que eu falo muito, você comprou um monitor in-ear e foi usá-lo. Quem faz a mixagem é o técnico de som. Então, ele ouve o som e manda para você. Ele trabalha aquele som. E se ele tiver perda auditiva? Ele vai estar fazendo uma mixagem em função da audição dele e mandando para a sua audição. Então, não... Podendo prejudicar, né, a do a outro. sua. Se ele tem, por exemplo, uma perda no agudo, ele vai aumentar o volume em agudo, porque ele, técnico, não está ouvindo bem o agudo. Então, ele aumenta para ouvir melhor. Aí ele manda para você um som com o agudo mais intenso. Então, eu falo muito isso. É um trabalho em conjunto. A gente tem que saber muito bem disso. Então, não basta comprar um monitor, desculpe, pôr na orelha e usar de qualquer jeito, né? Esse trabalho do fonoaudiólogo é de extrema importância, né? Ainda você falou dessa questão da perda no agudo e tudo mais, né? Muitos também falam isso. Ah, não, eu ouço bem, né? Eu não tenho dificuldade, eu converso normal, eu não tenho dificuldade para entender e tudo mais. E tem alguns que falam para mim, por exemplo, não, eu faço audiometria todo ano, só que faz audiometria normal, né? Que às vezes pode ter um entalhe, mas que não configura quando vai fazer, né? O laudo audiológico não configura como uma perda e tudo, dependendo do profissional. Às vezes ele não menciona que é músico, vai fazer aleatório, escolhe uma clínica aleatória e tudo mais. Então, é uma diferença que a gente percebe, né? E até da aceitação de, às vezes, ter uma alteração em decorrência dessa questão da condução do cuidado. Então, é cuidadoso, vai uma vez por ano, pelo menos, ao otorrino, tudo, mas não tem esse trabalho, né, de ter um acompanhamento, o profissional acompanha o longitudinal, né? Então, conta pra gente um pouquinho disso. Isso aí é uma realidade, assim, constante, né? Por vários aspectos. Eu já recebi muitos pacientes que vêm e falam assim, não, o otorrino falou que minha audição está ótima. E aí você chega, tem uma perda leve, por exemplo. Eu já dei uma palestra uma vez que o dono daquela escola de música, antes de eu começar a palestra, ele virou assim, já estava todo mundo no auditório, e ele falou assim, olha, minha audição está ótima, acabei de voltar do otorrino, viu? Ele falou que eu estou ótima. Eu falei, ah, que bom. Ele falou, olha, eu só tenho um Vzinho assim na minha audiometria, mas ele falou que é normal. Nessa hora eu gelei, falei, ai meu Deus, a hora que eu chegar nessa hora ele vai ficar roxo, né? E quando eu fui ver, ele já tinha uma perda típica da exposição ao som alto, né? Que é essa perda em entalhe, em gota, nas altas frequências, como a gente disse. E o médico disse a ele que está tudo bem. Ah, é normal da idade. Então, assim, muitas vezes o médico não sabe que aquele indivíduo é um profissional da música, ele também nem falou. Outra coisa que a gente acompanha, quando a gente está dizendo de preservação, quer dizer, a gente tem que pegar a coisa lá atrás. Então, quantos músicos eu tenho assim que estão com uma audição dentro da faixa de normalidade, que existe uma faixa. Até 25 dB, essa audição é considerada dentro de um critério de normalidade. Mas às vezes no quantitativo, né? Isso, eu pego músicos que dentro dessa faixa ele tem a audição toda lá em cima, em 0, 5 dB, e na área das altas frequências, que é onde a música, o som alto vai lesar,
ele já tem uma quedinha. Então, a gente pega aquilo lá no início, para não desencadear mais. A gente pega o desencadeamento para que isso não evolua. Então, assim, é um trabalho com um olhar muito detalhado. Eu falo muito a frase com os alunos, assim, quem trabalha com a audição do músico, com preservação auditiva, né, em geral, com zumbido, eu falo que a gente vai buscar cabelo em ovo, né? Então, assim, eu vou olhar o detalhe da saúde, do hábito e da audição. Eu quero pegar lá atrás. Eu não quero que eu pegue depois da perda, falar, ó, caiu. Não, nós vamos pegar lá atrás, lá no início. Então, é preciso olhar de profissionais médicos, fonoaudiólogos, especialistas nisso, né? Que entendam a questão dessa exposição a som alto, que estejam atentos a isso, porque muitas vezes eles entendem, mas não estavam atentos. Ah, não, sua audição está aqui dentro da normalidade, ok. E vamos passar, né? Aí, só um parênteses, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, né? Porque a gente está falando muito músico, cantor, fazendo muito essa associação com a voz. Só que a gente tem que pensar também em orquestras, né? Bandas, então tem banda da PM, banda do bombeiro, orquestra sinfônica, filarmônica e tudo mais. Então, aqui a gente pensa em todo o profissional que de alguma forma, dentro das artes, ele está exposto ao ruído, que são características diferentes e é um trabalho diferente. Você vai trabalhar com uma orquestra, com uma banda, é diferente de trabalhar, por exemplo, com um músico, né? Seja qualquer estilo, mas que faça um grave DVD. Você lembrou disso? Eu acho que foi em 2018, uma aluna da pós-graduação, ela fez a monografia dela, né, o trabalho de conclusão de curso, com banda civil. Né? Não existe muita publicação científica sobre a audição do músico, é muito pouca perto da produção de outras áreas. E ela, por ser uma pessoa que é musicista, enfim, toca instrumento, e lá na cidade dela do interior, ela acho que já compôs, ou um familiar dela, já tocou nessa banda civil lá da cidade, então ela foi trabalhar com a banda civil. E assim, já fiz outros trabalhos com música, com bandas de rock, enfim, as alunas se interessam muito por isso, e na grandíssima maioria não existe uma consciência de proteção auditiva, né? Não tem um trabalho sendo realizado. Eu acho que, assim, na minha experiência, o cantor, eu acho que hoje é o que está com um pouco mais de conhecimento por conta dos fonoaudiólogos que eles fazem, né? Eles fazem o trabalho de aperfeiçoamento vocal. E aí os fonoaudiólogos da área da voz, eles já trazem essa informação auditiva, porque é o que você falou. Um bom retorno está muito ligado a um bom desempenho vocal, né? Tanto para prevenir lesão, quanto a termos da qualidade. Né? O Danilo está aí, ele deu um curso e ele mostrou, a gente já viu isso várias vezes, mas isso é recente e ficou, né, mais fácil de lembrar. O Danilo deu um exemplo de músicos que com retorno ruim, então ele trouxe vídeos, a gente viu, enfim. Mas a gente vê isso toda hora em shows. Se o retorno está ruim, o músico muitas vezes desafina, entra errado. Enfim, você tem faz mais esforço, então sai mais cansado. Tanto de esforço quanto de qualidade ruim, né? Então é extremamente importante que isso esteja alinhado. Né? Porque às vezes a gente está acompanhando, fulano desafinou, né? Aí atribui apenas a técnica ou a questão do aparelho fonador e não é, né? A gente tem muita audição ligada ao desafinar. Tanto o retorno, quanto que eu estou escutando daquele som, quanto ao processamento auditivo, né? Muitas vezes é uma deficiência de processamento auditivo. E o fonoaudiólogo que vai atuar com esse processamento. Eu já recebi pacientes desafinados, né? Que os fonoaudiólogos ou professores de canto falaram, não, vai olhar, porque não é possível, nós já estamos trabalhando. E aí, quando a gente avaliou, ele tinha um distúrbio de processamento auditivo. E aí, é muito tem comum que fazer esse trabalho. Então, a audição é muito importante para o músico, né? Quando eles começam a queixar muito, né, que está desafinando, ou que tem muito cansaço e tudo, aí a gente tem que ter esse olhar também, será que tem alguma coisa na audição, né, conversar sobre esse assunto, não é só a voz, né, na verdade. No meu caso, por exemplo, eu não trabalho com a parte auditiva, por isso que eu tenho essa
proximidade com a Renata, porque aí telefono, em caminho para lá, ó, vai lá, dá uma olhada e tudo. Então, e aí os resultados são muito legais, né? Muito do conforto também. Nossa, olha, comecei a usar o dispositivo, eu estou menos cansada, eu estou fazendo menos esforço, E né? não só da Então, voz, né, Cláudio? Cansaço é físico, físico pelo também, é excesso de físico. ruído. Uhum. Quem já subiu num trio ou quem já foi a um palco acompanhar um cantor e tudo, tem também o ruído que passa pelo corpo, porque tem principalmente a percussão, é como se tivesse uma porrada, assim, pá, pá, a gente sente no corpo isso. Uhum. Então é o que a gente está falando, tem todo o estresse, né? Porque toda vez que tem uma apresentação, que tem uma performance, tem o estresse para ter o bom desempenho, é um produto que eles estão vendendo, seja da forma que for, tem que estar bem, tem que passar vigor, passar saúde, tem que pensar também na expressividade corporal, no desempenho vocal. Os ambientes são variados, em algumas situações eles chegam no local para fazer a apresentação, então se a gente pensar nesses cantores e o seu staff, né, sua banda e tudo, que pegam o jatinho, aí eles fazem uma apresentação na feira rural aqui, daqui a pouco eles estão lá em outra cidade, eles nem conhecem, não dá tempo de passar o som, não dá tempo de ensaiar. Então, quanto maior o cuidado e a educação, né? Então, a gente fala de educação vocal e educação auditiva, porque o trabalho nas duas áreas que são interligadas nessas pessoas é um trabalho de educação, ou seja, quanto maior conhecimento ele tem, né? E autoconhecimento também, melhor vai ser a condição dele de se proteger, né? Exatamente. E aí também, quando a gente fala dessa questão do ruído e da voz, né, fazendo esse paralelo com a voz, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, todas as vezes que a gente está exposto a um ruído muito intenso, a gente vai tentar sobrepor com a voz. Por isso também é um fator deles referirem um conforto e uma voz mais solta e mais relaxada. Porque por mais que eles tenham técnica, o fato de ter um ruído mais alto do que a voz deles, né, e tudo mais, faz com que o cérebro tente fazer com que ele compense isso, né? Então, é um outro fator importante aí. Então, assim, o resultado que eu tenho com os cantores que vêm, né, a partir desse trabalho, que conhecem, que sabem onde tem uma perda, fazem esse trabalho da proteção, outro muda, assim, é o antes e o depois, entendeu? Isso. E o bom E é que eles só vão lembrando, Cláudia, isso, né? complementando o que você está falando, que eu acho bom a gente frisar, e eu sempre gosto de frisar, então assim, a gente não está dizendo aqui, a gente está falando de preservação ativa, vamos pôr um protetor na orelha. Tanto o trabalho que eu faço como fonoaudióloga, né, especializada na audição, quanto você no aperfeiçoamento vocal do músico, a gente tem um trabalho global, a gente olha a saúde. Então, eu falo que eu trato a saúde auditiva, né? Na live da semana passada a gente falou muito disso. Então, eu tenho várias coisas que afetam no funcionamento da orelha, assim como vocês também citaram, várias questões de saúde emocional, hábitos, alimentação, que afetam na produção vocal. Então, quando a gente faz esse trabalho, de novo, gente, eu gosto sempre de falar isso. Não é ensinar o músico a comprar e usar protetor. Não, a gente vai dizer de saúde auditiva ou de saúde vocal, no seu caso, né? Trabalhar aquele indivíduo como um todo, individualmente, e depois dentro do contexto que ele está, né? Como a gente já citou, todas as pessoas envolvidas da banda, produtores, técnicos, enfim, a gente vai cuidar daquele indivíduo como um todo, né? Que é o trabalho E é um que você acompanhamento realiza também. longitudinal, né, Rê? Não é uma coisa assim, ele vai lá, é diferente de algum episódio que a gente tem que fazer uma audiometria, algum exame audiológico. Então o médico pediu por algum sintoma que a gente apresentou, foi numa clínica, fez e tudo bem. Aí guarda aquilo só para ter um referencial no futuro. Não, é um trabalho que a gente faz que conhece a estrutura, né? No meu caso, o aparelho fonador e aquela pessoa naquele momento, e no caso do audiologista também conhece a audição, os sintomas, os hábitos, todos esses fatores, isso faz um diferencial, né? Uma diferença muito grande.
Gente, a gente está com 26 segundos e aí eu vou encerrar a live daqui a pouco. A gente volta só para finalizar, para agradecer e tudo mais, tá bom? Porque senão ela não grava, não fica 24 horas aí. Quem quiser assistir depois vai perder. Eu vou só encerrar aqui, aí fica aí, Tá me bom. acena de novo que eu vou te chamar para a gente despedir. Ok.